Eu quero saudar a igreja que está aqui reunida com a paz do Senhor Jesus. Quero saudar os irmãos que estão em casa também, que essa paz alcance a todos os que estão em casa. Quero agradecer o convite, a confiança. Para mim é motivo de alegria estar na minha casa, porque eu considero a igreja como minha casa, né? A maior alegria da minha vida, eu posso dizer, é vir partilhar das bênçãos e do aprendizado que a gente recebe aqui nessa casa. E para mim hoje é motivo de muita alegria estar aqui, mas também de muita responsabilidade, porque ministrar a palavra do Senhor é sempre uma grande responsabilidade. E eu queria pedir aos irmãos que abrissem a palavra do Senhor lá na carta de Filipenses 4. É um versículo muito conhecido de todos. Eu tenho certeza que você já fez menção desse versículo em algum momento da sua vida, mas eu quero trazer uma reflexão nessa noite a você, partindo do que Paulo disse aos Filipenses lá no capítulo 4, versículo 13, onde Paulo disse assim, capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. E eu queria começar essa reflexão de hoje perguntando a você. Tem outras versões que dizem assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu queria perguntar a você nessa noite, você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece? Quem é que lhe fortalece? Né? Essa foi a reflexão que o Espírito Santo trouxe ao meu coração quando eu estava meditando nessa palavra. E eu fui realizar alguns estudos, né, e os comentaristas bíblicos, quando fazem menção e explicam esse versículo, eles dizem que Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Paulo era uma pessoa que sabia estar contente em toda situação, como ele mesmo coloca aqui no versículo 4. Mas aí o Espírito Santo de Deus me inquietava e dizia, não é só isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, para que a gente possa efetivamente afirmar com firmeza, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é um processo. E embora essa carta de Filipenses, os comentaristas bíblicos vão dizer que é uma carta de pouco conteúdo teológico, mas quando eu estava meditando nela, aprendi demais, né? Partindo justamente dessa reflexão. Porque Paulo disse aos Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo era um homem que tinha uma vida, que me chama a atenção, pastor, é que Paulo dizia assim à igreja, siga o meu exemplo. Olha a convicção que Paulo tinha em Jesus quando ele dizia, siga o meu exemplo. E aí o Espírito Santo me trouxe algumas reflexões, eu queria pedir aos amados irmãos que ficassem com a sua Bíblia aberta aí em Filipenses, né? Porque quando o Espírito Santo me indagou, tu podes todas as coisas naquele que te fortalece, a própria palavra do Senhor, ele trouxe respostas, né? Porque Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a primeira coisa que a gente tem que meditar na carta de Filipenses é que Paulo disse isso, porque Paulo sabia que a sua vida não era uma vida qualquer. Ele sabia que a sua vida tinha um propósito. E lá em Filipenses 1:12, Paulo diz assim à igreja de Filipenses, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e dos demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais assombro a palavra de Deus. Amados, Paulo afirmou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Paulo sabia que a vida dele tinha um propósito. E eu quero lhe perguntar esta noite, a sua vida tem um propósito? Qual é o propósito da sua vida? Porque Paulo sabia que a vida dele tinha um propósito, e o propósito da vida dele era contribuir para o progresso, para o avanço do Evangelho entre os gentios. Então, não importava onde Paulo estivesse. Tanto que Paulo aqui, quando ele escreve esta carta, ele está preso em Roma. E ele diz, as minhas algemas contribuíram para que os irmãos pudessem falar mais abertamente sobre o Evangelho. Então, qual o propósito da sua vida?
Paulo estava enfrentando uma situação de prisão. E nós enfrentamos lutas, enfrentamos tribulações, enfrentamos dificuldades todos os dias, enfrentamos oposições. Mas você tem a consciência de que todas essas situações que você enfrenta servem para fortalecer o progresso do Evangelho? Porque às vezes a gente se questiona, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo. Sobretudo quando hoje em dia, pastor, dentro das igrejas é muito comum pregar-se um evangelho de prosperidade, né? Aquele evangelho de que crente não sofre, crente não passa luta, crente não adoece, né? Crente é rico, né? E aí às vezes as pessoas que estão lá fora olham para você e para a sua vida e dizem assim, por que você está passando por isso? Né? E a gente tem que ter consciência diante das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que a nossa vida tem um propósito. Seja qual for a situação que você está enfrentando, uma coisa eu lhe digo, ela vai servir para que o Deus que eu e você serve, né, produza frutos na sua vida, como é o caso das cadeias de Paulo, que estava enfrentando em Roma, e a guarda pretoriana toda estava falando do Evangelho. Veja, Paulo teve que ser preso para que o Evangelho pudesse chegar à guarda pretoriana. Então, Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele tinha certeza que a vida dele tinha um propósito, né? E eu tenho certeza que a sua vida também tem um propósito. As dificuldades, as turbulências, as tribulações que você passa, as lutas que você enfrenta, com certeza tem um propósito. E quando a gente vem aqui na frente dizer isso, pastor, né, às vezes as pessoas olham assim e dizem, a irmã não sabe o que é que eu estou passando. Mas eu, irmão, lhe digo, também já passei por uma situação tremenda na minha vida, né? E hoje, quando eu olho para trás, eu digo, dou glória a Deus, porque eu passei. Sabe por quê? Porque diante da situação que eu passei, embora tenha sido uma situação bastante difícil, Deus me deu tanta graça, eu passei com tanta graça que hoje as pessoas olham e dizem assim, e como foi que você passou? Eu digo, eu não sei não, eu estava anestesiada. Jesus passou comigo, né? Porque em nenhum momento Deus deixou que eu me desesperasse. Então, na sua tribulação que você está vivendo, a forma como você se porta diante dela serve para as pessoas que estão à sua volta olhar, né, e ver Deus operando na sua vida. Então, tenha isso em mente. O que você está passando hoje, eu não sei o que é, mas Deus sabe, serve justamente, contribui para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo refletido na sua vida, né? E Paulo era uma pessoa que ele tinha certeza disso. Segunda coisa, Paulo diz lá em Filipenses 1:20, né? Ele diz assim lá em Filipenses 1:20, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Sabe por que Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Porque uma certeza Paulo tinha, de que ele não seria envergonhado por Cristo. Paulo disse, eu não vou ser envergonhado por Cristo, seja na minha vida, seja na minha morte. O progresso do Evangelho, o Evangelho vai progredir, a meta que Cristo estabeleceu para que eu alcance, eu vou alcançar. E Paulo diz, Paulo diz, por mim, eu queria ir para a glória com Jesus, que lá é melhor. Mas eu sei que eu tenho que ficar aqui, porque aqui com vocês eu vou presenciar, eu vou viver, eu vou experimentar e eu vou contribuir para o progresso de vocês. Então, Paulo escreve aos Filipenses, olha, a minha vida, eu não serei envergonhado por Cristo. Não, pastor, porque Paulo tivesse consciência ou achasse que tinha merecimento. Não, nós não somos envergonhados por Cristo, não porque nós temos merecimento, mas nós não somos envergonhados por Cristo, porque Cristo tem metas, Cristo tem objetivos a cumprir na nossa vida. Cristo quer chegar em pessoas através de nossas vidas, por isso que Ele não vai deixar com que nós sejamos envergonhados. E é por isso que Paulo diz, não serei envergonhado, eu sei que eu não serei envergonhado por Cristo. Você tem essa convicção? De que mesmo diante de todas as situações pelas quais você está passando, você não vai ser envergonhado
por Cristo, porque as metas, os objetivos que Ele já estabeleceu para a sua vida, seja eles quais forem, Ele vai cumprir. Não porque a gente mereça, mas porque Ele não frustra. Os planos de Deus jamais serão frustrados na nossa vida. E Ele vai sim cumprir essas metas, cumprir esses objetivos. E você não vai ser envergonhado. Terceira coisa que Paulo nos ensina, lá aqui no livro de Filipenses, é que para a gente poder dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é necessário que nós vivamos de modo digno do Evangelho de Cristo. E Paulo diz lá em Filipenses 1:27, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então Paulo diz, só pode dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, quem vive de modo digno do Evangelho. Você está vivendo do modo digno do Evangelho? Eu me fiz essa pergunta hoje. Disse assim, Jesus, me ajude a viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Você está vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo? E o que é viver de modo digno do Evangelho de Cristo? O próprio Paulo explica, né? Ele diz, em primeiro lugar, pastor, que viver de modo digno do Evangelho de Cristo é ter uma vida coerente. É um irmão ou uma irmã que é constante, que tanto na presença quanto na ausência, ele é constante. Ele é um irmão que tem uma vida que alegra, né? Alegra a igreja, tanto estando presente quanto estando ausente. Não é uma pessoa de comportamento dúbio, que na igreja se comporta de uma forma, em casa se comporta de outra forma. Não, ele diz, tanto estando presente quanto estando ausente, eu quero receber boas notícias de vocês. Né? Então ele diz, para dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é necessário ter uma vida coerente. Em segundo lugar, é necessário estar em unidade, lutando pela fé evangélica. Amados, eu durante um certo tempo, pastor, me perguntei assim, eu digo, Jesus, qual é a minha missão? Qual é o meu chamado? Né? A gente que é crente, a gente quer colocar um tijolinho no edifício da obra de Cristo. E eu perguntava, Jesus, qual é o meu chamado? Porque a minha vida secular é um tanto quanto corrida. E Jesus, qual é o meu chamado? E Jesus disse assim, o teu chamado é para me servir na tua vida secular. Porque, irmãos, por mais que a gente não tenha um chamado aqui dentro da casa do Senhor, nós temos um chamado para ser sal da terra e luz do mundo. E ser sal da terra e luz do mundo não significa dizer que a gente tem um ministério aqui dentro da igreja. Não. Ser sal da terra e luz do mundo significa que a gente tem que fazer a diferença onde a gente está. Né? Então, nós temos que ter consciência que para fazer essa diferença onde a gente está, nós temos que estar unidos de forma coerente, lutando pela fé evangélica. E lutar pela fé evangélica significa justamente mostrar ao mundo que está lá fora que nós somos sal da terra e luz do mundo. Né? Então, a gente precisa ter essa coerência para que as nossas vidas, vividas de forma coerente, impactem o mundo que está lá fora. Porque se a gente não fizer a diferença lá fora, a gente vai ser igual a todo mundo. E vão dizer assim, que classe de crente é esse? Então, ter uma vida digna do Evangelho de Cristo significa ter essa coerência e impactar o mundo através das nossas próprias vidas. E por fim, Paulo explica aqui, e que em nada, 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Nós não podemos estar intimidados pelos adversários. E Paulo vai explicar quem são esses adversários. Esses adversários são as pessoas que muitas vezes estão lá fora, ou às vezes até aqui dentro da casa do Senhor, e questionam as escolhas que a gente faz. Eu não sei se você já teve as suas escolhas questionadas, porque eu já tive. Na minha casa só tem eu de crente. E aí, às vezes, o povo questiona as minhas escolhas. Mas eu, pastor, não me importo. Sabe por quê? Porque eu sei que as minhas escolhas não estão firmadas em motivos pessoais meus, mas estão firmadas na convicção que eu tenho de que a melhor parte é seguir a Cristo. Então,
não se intimide com os questionamentos que as pessoas, ou de dentro da casa do Senhor, de fora da casa do Senhor, fazem acerca das suas escolhas. Se essas suas escolhas são pautadas não naquilo que você quer, mas naquilo que Cristo quer para você. Então, se as suas escolhas são pautadas naquilo que Cristo quer para você, deixe todo mundo falar. E não se intimide com os inimigos, com os adversários, entendendo que esses adversários muitas vezes estão na casa do Senhor, né? E são aqueles que dizem, a irmã foi cantar e desafinou, né? A irmã foi fazer uma obra e não era para ter sido desse jeito, era para ter sido de outro, né? As coisas não saíram nos conformes. Então, muitas vezes, esses adversários estão dentro da casa do Senhor. Mas se você faz aquilo que Deus mandou, então os adversários vão se entender com o grande e todo-poderoso, né? Cabe a você fazer aquilo que Deus determinou. Então, viver uma vida digna do Evangelho de Cristo significa não se intimidar com as insurgências dos adversários. Queria pedir a você para ir lá para Filipenses 2:2, onde Paulo nos dá mais uma evidência do que é ou do que é necessário para que a gente possa, com convicção, afirmar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo, no versículo 2:2, diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Amados, nós temos que viver uma vida individual, coerente com o Evangelho de Cristo, mas nós também somos somos membros do corpo, e o corpo é a igreja. E a gente precisa saber viver em coletividade. Então, não adianta eu ter uma vida coerente se quando eu me insiro no corpo de Cristo, eu não sei viver essa coerência de forma coletiva. Eu preciso saber viver essa coerência de forma coletiva. Então, Paulo nos chama em Filipenses, na carta de Filipenses, a termos uma vida coerente do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Ou seja, é necessário que os membros do corpo, eles andem unidos em pensamento, sentimento e alma. E Paulo ainda vai dizer mais. Lá no versículo 3, ele vai dizer: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores. Então, viver em coletividade, né, ele diz, você tem que viver em coletividade, você é membro de um corpo, você tem que ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, né, a mesma união de alma, mas você também não pode fazer as coisas por partidarismo, você também não pode fazer as coisas por vanglória, você também não pode, você tem que procurar a humildade, né? Paulo ensina justamente isso. O que é partidarismo? É suscitar, pastor, rivalidade dentro da igreja. É suscitar divisão dentro da igreja. O que é vanglória? É fazer as coisas buscando glória pessoal, né? Muita gente dentro da igreja, a gente vê por aí igrejas onde as pessoas brigam por cargo, né? As pessoas brigam por cadeira, as pessoas brigam para estar no púlpito. E por quê? Porque querem estar em evidência. As pessoas querem estar em evidência. Hoje é muito natural isso, as pessoas buscarem evidência, buscarem estar na mídia. E é justamente uma recomendação contrária que o apóstolo dá, né? Não faça as coisas por vanglória. Considere os outros superiores a você. Ou seja, seja humilde. Essa é a essência da humildade. E para a gente viver coletivamente dentro do corpo de Cristo, é necessário a gente entender que a gente precisa viver dessa forma, né? Se o pastor me chamou para vir para cá, eu digo, pastor, me chama para outra coisa, né? Me chama para arrumar os bancos. Irmão, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês, sem brincadeira nenhuma. Um dia eu cheguei num culto, numa igreja, uma igrejinha bem pequenininha, e cheguei lá, o irmão estava arrumando os bancos. Aí, eu disse, eu vou ajudar o irmão a arrumar os bancos. Peguei um pano, molhei o pano na água e fui limpar as cadeiras de plástico com ele, organizar as cadeiras. Ele, não, irmão, não precisa não. Eu digo, não, irmão, o senhor está só, deixa eu arrumar aqui. E eu vou lhe dizer, pastor, eu senti uma alegria tão grande,
mas tão grande, de ter ajudado o irmão a limpar aqueles bancos, como eu nunca tinha sentido antes na minha vida. E o pastor André disse, minha irmã, eu digo, ô pastor, não tem outra coisa não? Deixa eu varrer aí o lead, a sala do lead, ou alguma outra coisa desse tipo. Porque não tem, a gente estava na aula da igreja dominical domingo, e o pastor Moisés explicando sobre os serviços. Quando a gente está aqui na frente, é uma responsabilidade muito grande, porque quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele fala primeiro com a gente. Né? Quando a gente é convidado para vir trazer uma palavra e Deus ministra essa palavra, o Espírito Santo fala primeiro com a gente. Então, estar aqui na frente é uma responsabilidade muito grande. E eu lhe digo com muita franqueza. Nesse dia que eu estava lá na igreja e o irmão estava lá limpando os bancos, eu fui limpar as cadeiras com ele. Olha, eu senti uma alegria, sem brincadeira nenhuma, como eu nunca tinha experimentado na minha vida. E foi uma bênção, irmão. Então, a gente não tem que escolher serviço dentro da igreja, não. É para estar no púlpito, é para estar no púlpito. Mas se for para estar ali, varrendo, limpando, cozinhando... cozinhando não me chame não, que eu sou péssima de cozinha. Né? Sem fazer nenhum cuscuz. Mas se quiser me chamar para as outras coisas, pode me chamar. Que eu vou com a maior alegria do mundo. Porque dentro da igreja não tem serviço melhor ou pior. Tem serviço. Né? E a gente tem que estar disposto a isso. Seja aqui na frente, seja lá atrás, onde quer que seja. Foi para servir a Jesus, a gente tem que ir. Lá em Filipenses 2,5, para mim, essa é a parte mais importante. Lá em Filipenses 2,5, Paulo disse assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. O que é que Paulo está dizendo em resumo? Siga o exemplo de Cristo. Cristo é o modelo, Cristo é o padrão. E o que foi que Cristo fez? Ele não se apegou aos seus direitos e privilégios. Cristo é Deus. E ele não se apegou a esses direitos e privilégios. Ele desceu até aqui, morreu na cruz, derramou sangue. As cicatrizes que Gorete louvou aqui ainda agora, né? As várias cicatrizes que Cristo sofreu foi por mim e por você. Cristo se esvaziou da glória que ele tinha de experimentar um relacionamento diário e face a face com Cristo, para vir aqui na terra, morrer na cruz, para permitir que eu e você tivesse acesso direto a Deus. Né? Cristo experimentou a ira de Deus quando ele estava pregado ali naquela cruz. E eu quero perguntar a você numa noite, o que é que Deus está mandando você deixar? Irmãos, porque quando a gente é chamado para seguir a Cristo, a gente tem que deixar um monte de coisa. Né? A gente tem que deixar um monte de coisa. E às vezes a gente fica se apegando. Né? Fica se apegando, não vou deixar. O que é que Cristo está chamando você para deixar? Porque se Ele lhe chamou, Ele quer que você deixe algo. Porque a gente vai tirando. Né? Como se a gente tivesse uma mala cheia de coisa. E na medida que a gente vai andando com Jesus, Ele vai esvaziando aquela mala. Porque só fica na mala aquilo que Cristo quer. Né? Então, Cristo é o padrão. Ele se esvaziou de todos os direitos e de todos os privilégios que ele tinha como Deus. Isso deve ser exemplo, deve ser modelo para mim e para você. O que é que ele quer que você deixe, que você ainda não deixou? Tem que deixar, porque seguir a Cristo significa deixar para trás um horror de coisa, um monte de coisa. Então, só pode dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, quem deixa para trás aquilo que Cristo quer que você deixe. Eu não sei o que é, mas Ele vai lhe mostrar. Né? Então, deixe para trás aquilo que Cristo não quer na sua vida. É necessário. Porque se você não fizer isso, você não pode dizer com convicção, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outra coisa que Paulo nos ensina, lá em Filipenses 2,12... ele diz assim, lá em Filipenses 2,12.
Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amados, a gente deixa para trás, quando vai seguir a Cristo, um monte de coisa. Deixa para trás um monte de coisa. Mas é necessário a gente entender que a caminhada com Cristo é um processo contínuo. E Paulo, aqui na carta de Filipenses, ele vai inclusive dizer, olhe, você tem que buscar o prêmio. Ele usa inclusive a analogia do atleta que corre uma corrida, né, e espera receber a medalha. Então, o que é que Paulo está dizendo? Para que você alcance o prêmio da salvação, é necessário que você trabalhe, né, pela sua salvação. É necessário que você se esforce. É necessário que você busque. É necessário que você tenha uma vida constante, contínua, uma vida com rotina com Jesus. Uma vida com rotina com Jesus. Faz um tempo, eu gosto de estudar. E um dia, pastor, eu orei assim a Deus. Faz 25 anos, quer dizer, 25 não, 23 anos que eu sou professora da universidade. E quando eu comecei a ensinar, 23 anos atrás, eu não sabia de muita coisa não. O povo achava que eu sabia, mas eu não sabia não. Mas à medida que eu fui ensinando, eu fui aprendendo. E aí, hoje eu sei um pouquinho. E um dia eu estava orando, eu digo, Senhor, o Senhor me ensine na Tua palavra, como o Senhor me ensinou direito. Aí o Espírito Santo disse assim, pois estuda. Pois estuda, porque eu passei 10 anos da minha vida estudando para ser professora. Né? Aí o Espírito Santo disse, pois estuda. E hoje, pastor, sabe o que é que eu faço? Olhe, chova ou faça sol. Eu me sento para estudar a palavra do Senhor, pelo menos 40 minutos. Agora, por quê? Não é porque eu queira estar aqui na frente pregando, eu já disse, Senhor, eu não quero. Eu estou estudando porque eu quero aprender. Eu estou estudando porque eu quero conhecer a Cristo. Eu estou estudando porque eu quero que Cristo mude a minha vida. Como Paulo disse, eu não sou perfeita, mas a gente tem que buscar esse aperfeiçoamento, a gente tem que trabalhar pela salvação, a gente tem que buscar conhecer da palavra para que a nossa vida seja modificada e a gente possa ser, como Paulo disse, embaixador de Cristo. Se a gente não fizer esse sacrifício, irmão, se a nossa vida cristã for só vir aqui para o culto no domingo, né? Escutar a palavra e ir para casa e não fazer esse esforço de orar, de buscar, de louvar, de estudar a palavra, de ser como os bereanos, a nossa vida cristã vai ser uma vida infrutífera. Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar, como o atleta se esforça para poder ganhar a medalha na corrida, assim tem que ser a nossa vida cristã. Ela exige um trabalho pela salvação. E eu queria só dizer uma coisa. Eu tenho feito isso. Tem dias que eu digo, Jesus, hoje eu não estou com coragem não, mas eu digo, eu me levanto e vou. Amados, minha vida mudou tanto, mas mudou assim, no sentido de experimentar uma paz, no sentido de experimentar um entendimento de muitas coisas que eu não tinha. Né? Isso tudo começou a partir da meditação da palavra que eu empreendi. Eu me tranco lá no meu quarto e vou meditar a palavra. E chega o povo, mãe de vez em quando chega lá em casa. Minha filha, eu digo, eu estou orando. Vá-se embora que depois eu converso com a senhora. Antônio já sabe. Mãe, a senhora está orando? Eu digo, eu estou orando. Agora não, depois. Né? Mas a minha vida mudou porque eu comecei a entender umas coisas pela perspectiva espiritual, eu comecei a ter mais paz, eu comecei a ter mais amadurecimento. Então, tudo isso a partir do estudo e da reflexão da palavra. Então, a gente tem que buscar. Se não buscar, a gente não vai alcançar o prêmio. Claro que a salvação não é por obras, mas a gente precisa fazer esse esforço pessoal, como Paulo colocou aqui. Lá em Filipenses 2, 14 e 15, Paulo diz assim, fazei tudo sem murmurações nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amados, o Filho de Deus, o crente,
que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não pode sair por aí murmurando, não pode sair por aí suscitando contendas, não pode sair por aí suscitando divisões. E isso nem dentro da igreja, nem em lugar nenhum, né? Porque veja que Paulo diz, o cristão que não murmura, o cristão que não suscita contendas, ele é como luzeiro no mundo, né? Então ele reflete, ele é luz do mundo. Então a gente tem que levar isso para a nossa vida cotidiana, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. A gente não pode estar murmurando. Tem gente que chega no trabalho de manhã e diz assim, ah, meu Deus, de novo, né? Já amanhece o dia murmurando, né? Coisa boa a gente se acordar para ir trabalhar, né? E dizer assim, Jesus, muito obrigado, porque hoje o dia amanheceu e eu estou indo trabalhar, né? 5 horas. Ah, porque eu me acordo todo dia, 4 horas da manhã para ir trabalhar. Dê glória a Deus, né? Não vá trabalhar murmurando, não. Quando chegar lá no seu trabalho, não vá suscitar contenda, não vá suscitar divisão, não. Né? Porque se você age assim, as pessoas vão dizer, que classe de crente é essa? Agora, se você é um crente que suscita a pacificação, aí as pessoas vão dizer, ó, fulaninho, ó o comportamento de fulano e de Beltrano, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que a gente não pode sair por aí murmurando. Outro ensinamento importante de Paulo está lá em Filipenses 3:2. Já estou terminando, viu, pastor? Paulo diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo está orientando os irmãos que dizem, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a ter cuidado com os falsos mestres e com as falsas doutrinas dentro da igreja. Na época de Paulo, as falsas doutrinas eram pregadas pelos judaizantes que diziam que para ser salvo precisava se circuncisar. Mas, infelizmente, hoje em dia na igreja, tem muitas igrejas pregando por aí a doutrina de que você, para ser salvo, precisa disso ou daquilo. Nós fomos salvos pelo sangue de Cristo derramado na cruz e pela ressurreição dele. Nós não precisamos de mais nada para ser salvos, mas como filhos de Deus, nós precisamos refletir essa salvação por onde a gente passa. Então nós temos que ter cuidado com essas falsas doutrinas que anulam a cruz de Cristo, como Paulo chama a atenção. Nós temos que ter cuidado com os falsos mestres que buscam as coisas que não são espirituais e buscam as coisas da carne, né? É necessário ter cuidado com isso, né? Doutrina da prosperidade, doutrina de que crente não pode adoecer, doutrina de que crente é rico, todo crente é rico. Essas coisas que andam pregando por aí dentro da igreja e criando falsas ilusões na cabeça dos irmãos, dos crentes. A gente precisa ter cuidado com isso. Outra coisa que Paulo chama a atenção, lá em Filipenses 3, 12 e 14, ele diz assim, não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, tem que correr para o alvo. E o alvo é Cristo, o alvo é a salvação, o alvo é a vida eterna que a gente tem que construir, que a gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe quando é que Jesus vai voltar. Né? Se a gente soubesse, a gente ficava esperando bem bonitinho, né? E deixava para correr no dia que dissesse assim, ele vai chegar, só que a gente não sabe. Então a gente tem que estar preparado, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 10, 15, 20 anos, seja, sei lá, na outra geração. Nós temos que estar preparados, porque o nosso alvo é esse. E para correr para o alvo, não dá para olhar para trás. Você não corre, quem corre, eu corro. Quem corre sabe que para correr você tem que olhar para frente. Porque se você olhar para trás correndo, você bate com a cabeça no poste. Você bate com a cabeça no poste. Então não dá para estar correndo para o alvo olhando para trás. Esqueça do que foi a sua vida. Esqueça do que ficou para trás. Esqueça do que já foi e olhe para frente.
né? É porque para frente é que você tem que olhar. Só pode dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, quem olha para frente, né? E na nossa frente está o alvo, que é Jesus Cristo, na minha e da sua vida. Paulo diz lá em Filipenses 4:6, que para dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, pastor, tem que saber ser moderado. Tem que saber ser moderado. E o que é ser moderado? Ser moderado significa ser brando, ser misericordioso para com as faltas alheias, não revidar as agressões. Às vezes, olhe, por isso que eu digo que Deus está trabalhando na minha vida. Porque, de vez em quando, minha amiga está aqui que trabalha comigo, de vez em quando a pessoa respira fundo, quer dar uma resposta, pastor. O fulano vem com um garfo assim, lá espetar, eu não é ainda. Quer dar uma resposta, mas você tem que respirar fundo, né? E procurar ser brando, ser moderado, não revidar as agressões, porque quem responde às agressões é Cristo. Não é você, é Deus, não é você, é Ele quem dá as respostas. E para a gente poder dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a gente tem que trabalhar essa moderação no nosso caráter, né? Como eu digo, a gente vai sendo aperfeiçoado, né? Porque tempos atrás eu não levava desaforo para casa, não. Mas hoje em dia, às vezes a gente quer dar uma resposta, engole no seco, respira, entrega a Cristo e vai embora, né? É assim que a gente tem que seguir. Outra parte importante para você poder dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é ocupar a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que é puro, ou seja, se preocupe com o que você pensa, né? E Paulo dá essa orientação aos filipenses, lá em Filipenses 4:8, ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Temos que nos preocupar com aquilo que a gente pensa, porque às vezes a gente fica pensando coisas que não agradam a Deus. Tem muita gente, o pastor orou aqui pelas eleições, mas tem muita gente se intrigando dentro de grupo de família por causa da eleição. Porque fica ocupando a mente com aquilo que não é para que a mente fique ocupada. Então a gente tem que se preocupar também, não só com o que a gente faz, mas também com o que a gente pensa, né? Paulo dá essa orientação. E, por fim, Paulo diz lá em Filipenses 4, Filipenses 4:11, né? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, ele dizia com uma convicção muito grande, posso todas as coisas naquilo que me fortalece, porque ele sabia estar contente em toda e qualquer situação. Paulo, como eu disse no começo, ele sabia que a vida dele tinha um propósito, e que os propósitos, os planos que Deus tinha estabelecido para a vida dele não seriam frustrados, né? Por isso que ele sabia estar contente em toda e qualquer situação. Resumo. Quando a gente diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é porque a gente tem consciência da posição que a gente ocupa. Como cristãos, a gente tem uma posição a ocupar. E a nossa posição, a posição de cristão, não é a posição de ser servido, é a posição de servir. Então, nós temos, quando a gente diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a gente sabe que tem todo esse percurso que Paulo orienta aqui em Filipenses aos irmãos, e é um percurso, não um percurso de quem vai ser servido, mas um percurso de quem vai o quê? Servir, né? E, sobretudo, assumir a responsabilidade que advém dessa posição. Amado, ser crente não é fácil. A gente tem uma posição,
a gente tem que viver, como Paulo ensina aqui, uma vida reta, uma vida coerente, uma vida individual coerente, uma vida coletiva coerente. E a gente tem que saber que, para isso, é necessário esforço, é necessário trabalhar para isso. Ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É necessário desenvolver essa salvação, porque o próprio Paulo ele vai dizer que Jesus, que Deus é quem vai realizar tanto o querer quanto efetuar. A gente faz a nossa parte, né? E quem realiza o querer e o efetuar é Deus nas nossas vidas, para que a gente possa efetivamente, no dia da volta de Jesus, estarmos com Ele na glória. Né? Porque é isso que a gente tem que buscar na nossa vida. Estamos vivendo em um mundo, hoje eu estava escutando o rádio, né? Ameaça os Estados Unidos, ameaça a União Soviética. A União Soviética ameaça o mundo, dizendo que vai usar arma nuclear, e todo mundo fica preocupado que, se usar arma nuclear, toma, a desgraça está feita. Né? Mas as nossas preocupações não tem que estar nessas coisas. A gente tem que viver a nossa vida, é claro, nós temos responsabilidades aqui nessa terra, mas a gente tem que ter a consciência, sobretudo, de que a nossa responsabilidade maior, né, é estar preparado para o dia que Cristo voltar. Né? E quando a gente diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é porque a gente tem a consciência de que a gente tem uma posição aqui nesta terra diante de Cristo e que é necessário assumir responsabilidades para cumprir essa posição, essa missão que Deus nos entregou. E eu agradeço imensamente essa oportunidade, em nome de Jesus.